Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Duas palavras sobre a liturgia desse dia, que é extremamente rica. Falei para vocês e muitos riram, né? Estamos na penúltima semana, tá bom? Está chegando o final do nosso ano litúrgico e do ano civil também. E é o momento de nos perguntarmos, neste tempo comum, o que fizemos? Mais que palavras. Ah, missionário, eu falei muito, eu preguei muito, eu louvei, eu ia para a igreja e fazia adoração e rezei 1000 ave-marias todos os dias. A fé sem obras é morta, meu querido irmão. A espiritualidade que só tem a haste da verticalidade. Eu e Deus. Eu e Deus. E não tem a haste da horizontalidade, onde o meu irmão não entra nessa minha comunhão com Deus. Alguma coisa está errada. Ainda há tempo. Ainda há tempo de encararmos este tempo comum como um tempo que vai além de palavras, de discursos lindos, belíssimos, fazem chorar, são profundamente emotivos. Emotivos como emotivo foi aquele encontro lá no cume do Tabor. Senhor, bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Mas Jesus, vamos descer, é lá embaixo que as coisas funcionam. Pensemos, raciocinemos. Hoje, a liturgia de hoje, tanto a primeira leitura como o Salmo responsorial, ele diz, a nossa leitura extraída de Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2, o nosso salmo é o salmo de número 23, o salmo de número 1, e o evangelho São Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento é chegado. No Salmo de número 1, lemos que bem-aventurado aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto dos zombadores vai sentar-se. Mas, lembre aqui da primeira leitura, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite. Primeira leitura e Salmo está dizendo para nós que é feliz aquele que lê, sobretudo aquele que pratica os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. O Salmo vai dizer, inclusive, que essa pessoa que assim procede,
É como a árvore plantada junto a ribeiros, que dão os seus frutos na estação própria. Então é feliz quem lê, quem observa, quem pratica. Todavia, muitas pessoas estão impedidas de ler, de entender e de praticar. O Evangelho, Jesus vai se deparar com um homem cego à beira do caminho. Ou seja, o cego à beira do caminho vai além da cegueira física, da cegueira literal. É um homem que está marginalizado. E ele está lá pedindo esmolas. É um homem literalmente dependente. Ele vive das migalhas que os outros lhes dão. Muitas pessoas não conseguem ler, não conseguem entender, não conseguem praticar, porque se tornaram vítimas de uma cegueira institucionalizada. Uma cegueira secularizada. Quantas são as pessoas que estão vivendo este contexto à beira do caminho? Sim, queridos. Pessoas, inclusive, que estão empregadas, mas passando fome. Pessoas marginalizadas. Pessoas que vivem daquela migalha pela qual se precisa dar graças a Deus, porque muitos nem essa migalha têm. Todavia, esse não é o projeto de Deus para nós. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que tenhamos dignidade. Ele quer que tenhamos as 3 refeições diárias, que tenhamos um teto. Ele quer isso, queridos. Quantas pessoas estão impedidas de ler? Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e as põe em prática. Feliz aquele que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quantas pessoas foram jogadas para a beira do caminho? E tornaram-se pessoas mendicantes. Todavia, a história deste homem cego fala de um homem que rebelou-se contra aquela situação. O texto diz que ele enxergava. E, Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus o diz, enxerga outra vez. E o homem voltou a enxergar de novo. Quantas pessoas precisam voltar a enxergar outra vez? Precisamos, queridos, fazer como aquele cego da beira do caminho. Ele era cego, mas ele conseguiu enxergar Jesus Cristo. Através dos seus ouvidos, ele enxergou Jesus Cristo e começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus podia restaurar a sua dignidade, podia devolver-lhe a condição primitiva. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo cristão tem o dever, tal como Jesus, recuperar a visão de muitos que não conseguem mais enxergar.
É missão da igreja, é missão nossa, de cada cristão, discípulo missionário. Não podemos, a exemplo daqueles da multidão e muitos discípulos de Jesus, tornar mudo aqueles que já são cegos. Cala-te, cala a tua boca. Para com essa gritaria. Mas quando há em nosso coração o desejo sincero de encontrar o libertador, Jesus nos ouve e vem na nossa direção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que possamos ter a resignação de dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.